Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base, e onde aqui estamos estudando, que estamos falando da união da alma com o corpo e sobre o aborto. Olha só quanto tema interessante aqui para nós estudarmos, refletirmos. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão, queridos mentores que nos acompanham nessa jornada, o nosso anjo da guarda, que está a todo momento conosco, nos amparando, nos inspirando. A Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E agradecemos a Deus por essa oportunidade terrena de estarmos aqui. E com muita gratidão e respeito, pedimos licença para adentrarmos aos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. Gerson, você vai fazer para nós? Vamos dar seguimento aqui na 352, com a pergunta: ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam pouco a pouco, como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. O que eu entendi aqui, assim, o espírito, ele nasce em um novo corpo. E as suas percepções, né, como ele diz aqui, eles vão crescendo de novo. É como se fosse zerado a memória de um celular, por exemplo. Você zera a memória do celular e, com o tempo, ela vai, né, adquirindo novas memórias. Mas, porém, essas faculdades de percepção, elas vão reaparecendo. Elas vão reaparecendo. Mas aparecem numa forma melhorada do que teve em outras vidas, porque essa é a essência, né, isso é é proposto numa reencarnação. Você voltar, a gente voltar, os espíritos voltarem para melhor, sempre melhorando. Inclusive, as suas capacidades mediúnicas aqui, eles também, eles voltam à tona, né? Eles são despertadas, né, conforme o seu desenvolvimento, de forma a dar continuidade. Então, por exemplo, numa reencarnação de um Chico, um Divaldo, por exemplo, eles vão voltar aqui com aquela mediunidade que eles sempre tiveram, né? E com o tempo, eles vão despertando essa mediunidade, vão aflorando essa mediunidade. Mediunidade, assim, um exemplo, né, dessas faculdades aqui, Uhum. que ele fala, né? Essas faculdades, essas percepções. Eu entendi dessa forma. Aqui Kardec, ele quer saber, né, o que que a criança ela sente aí ao nascer? O espírito já está aí desperto, ele já sabe tudo o que está se passando à sua volta, tipo assim, nasce e fala: oi, pai, oi, mãe, cheguei, tô aqui, né? Não, ele não vai lembrar. Então, o que a espiritualidade aqui nos ensina é que
o espírito, ele vai despertando, vai se dando aos poucos, né? Na medida que esses órgãos aí, eles vão se desenvolvendo, vão se formando na infância, porque até então é tudo pequenininho, tudo vai, né, se transformando. Então, ali, a criança, na sua infância, já ela vai recobrando a sua consciência, mas a consciência da personalidade. Porque, graças a Deus, todos nós aí temos o esquecimento do passado. Então, não vamos lembrar daquelas coisas que fizemos ali em outras existências, mas essa consciência de personalidade são as tendências. Por vezes a gente não vê, por exemplo, nas crianças próximas de nós, sobrinhos, né, que vão crescendo, a gente vai vendo ali a personalidade. O que é isso? Que vai trazendo as suas tendências de suas outras existências, porque a gente fala, né? Ai, ó, pequenininho, tão bonitinho, é um anjinho. Só que não. Só que não. Então, assim, são várias existências. Então, eles vão se mostrando aí com as suas tendências, né? E essas tendências, elas já vão aparecendo aí quando crianças. É só a gente ficar atenta que nós vamos percebendo. Aí vamos lembrar que também vem a responsabilidade dos pais, porque até os 7 anos você pode auxiliar, né, nessas mudanças de tendências, nessas transformações, nessa evolução moral aí do espírito. Então, é onde nessa convivência podemos inserir aí novos aprendizados para esse espírito. É bem interessante essa pergunta que Kardec fez aqui. Eu enxerguei também assim, a misericórdia de Deus, né? É como se fosse o anoitecer, o amanhecer. Vocês repararam como é bem gradual? Você quase não percebe, né? Quando você vê já está de dia, quando você vê já está de noite. Então, a mesma coisa, quando ele nasce, é, é, a misericórdia de Deus não dá aquele impacto, né? Então, é tudo gradual, né? Tudo vai aos pouquinhos. Cientificamente, a gente sabe que quando a criança nasce, ela nem enxerga. O que ela Uhum. vê são bultos, né? Aos pouquinhos que ela vai visualizando a mãe, vai visualizando onde ela está. Então, é a misericórdia de Deus que faz com que tudo seja gradual, tudo seja calmo, né? E aos pouquinhos ela vai começando a ter a consciência do novo estado dela, né? Vai começando a entender, vai começando a falar, a andar, tudo num ritmo que Deus permite, assim, bem calmo, bem gradual. E aí a importância dos pais, né? Dessa ajuda, com certeza, que vai dar aos filhos. Eu entendi assim também. É, sim. Podemos continuar, Jé. Vamos para a questão 353, então. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Resposta: o espírito que o deve animar existe, de alguma forma, fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Então, ou seja, né, o corpo ele já está ligado à alma, né? Mas o corpo ainda não a possui totalmente. Ele tá em processo, eles estão em processo de conexão, né? Assim como o feto ele vai evoluindo, né, no útero, né, ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo aos poucos.
até se tornar um nenê, né? Até a sua concepção. Então, é isso, já tem a alma ligada ao feto, porém, eles estão em processo de download ali, né? Tá em processo de se conectarem. Aí, quando o feto vem à vida, né? Sai do corpo da mãe, aí sim, essa ligação da alma com o feto, ela está totalmente completa, né? É isso que eu entendi, essa questão. É, vamos lembrar daquela nomenclatura das palavras ali que Kardec colocou para nós, desde o início dos nossos estudos. Kardec, ele chama o espírito, que é a alma fora do corpo, tá? Só o espírito. E a alma, aí é o espírito encarnado, com o corpo físico. E Kardec aqui, interessante que ele pergunta, né? Ah, ok. Ele quer saber, já que a ligação ainda não está completa, né? Está fraquinha. Pode-se dizer que existe uma alma, então, naquele corpo? Então, aqui, a espiritualidade nos explica que o espírito que deve animar existe de qualquer maneira, porque lembrando dos nossos estudos anteriores, a gente já viu que tudo é planejado. Então, para aquele feto vingar, existe ali um espírito reencarnante. Então, aqui, o feto ele vai estar ligado, sim, ao espírito. E a alma é a condição do espírito depois que encarna. Então, só quando se completa ali esse processo da reencarnação, do nascimento da criança, é que vamos dizer que houve o reencarne daquele espírito. E agora, vamos considerar como uma alma, porque até então, essa ligação, ela estava se fortalecendo com o desenvolvimento do feto na barriga da mãe. Então, aqui o espírito, vamos lembrar que ele é acompanhado pelo perispírito. E esse perispírito que acompanha, que vai se acoplando ali a cada célula. Então, cada célula e que elas vão tendo ali as suas coordenadas. O perispírito vai dando ali as coordenadas para cada célula ir se formando, se multiplicando. Por isso que nós temos aí a cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo. Então, é lindo ver esse processo. E no livro Missionários da Luz, explica muito bem esse processo da reencarnação, gente. É lindo. Quem não teve a oportunidade de ler, estudar esse livro, fica aí a dica. É porque eu acredito assim, né? O perispírito, ele vai sendo formado, né? No decorrer dessa gestação. Então, se ele é uma cópia fiel ao corpo, né? Tem todos os órgãos, então esses órgãos ainda não estão formados, então, aos pouquinhos, vai se formando junto, né, nessa gestação, o perispírito também. Cada órgão que é formado vai dando, né, a, a correspondência de corpo e perispírito. Então, não poderia ter a alma na gestação, porque o perispírito não está formado, né? Ele tem a noção que dá alma, mas ainda está tudo em formação. Mais uma vez, a misericórdia que vem gradualmente, né? Nessa encarnação, nas encarnações. Entendi assim também. Certo? Vamos continuar. 354. Como se explica a vida intrauterina?
os espíritos respondem: é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Então, nessa questão aqui, Kardec quer saber, né, como que é o feto ali na barriga da mãe, né, essa vida ali dentro, né, todo esse processo que vai se fazendo, como que é? Então, o espírito, ele está ali, mas ele está em forma vegetativa, porque aquele corpinho, né, o feto que está ali se formando, ele está como na vida animal, que vai se desenvolvendo. As células ali ainda estão se desenvolvendo, estão se multiplicando, e porém essa vida aí, ela só vai se completar realmente ao nascimento. E essa resposta que a espiritualidade nos deu, nos fez lembrar, me fez lembrar que nós vivemos todas essas experiências. Nós vivemos desde lá, a gente não diz que fomos do átomo, né? Vamos do átomo ao arcanjo. Então, olha só, nós vivemos essas experiências de átomo, de micro-organismos, né, dos animais. Então, a gente tem um arquivo vasto, né, infinito aí em nossa trajetória, até chegarmos aqui ao corpo humano que estamos. Então, quando reencarna, revive essas experiências, acredito eu, que de há bilhões de anos. Eu achei bem interessante essa questão, porque eu nunca parei para pensar que ali numa gestação, aquele feto ele vai ficar ali numa forma vegetativa, numa forma animal, e tudo isso vai se passando nesse processo. A gente não para analisar desse jeito. Pode falar, Eu Suzeli. concordo com você, né? Ele já tem uma experiência no mundo vegetal, no mundo animal, que vai se completar assim com a vida espiritual, né? Então, quando ele nasce, é que a alma se acopla, né? Todo o acoplamento, aí ele passa a ter a vida espiritual também, apesar que eu acho que mesmo na gestação ele tem, porque ele tem, deve ter alguma noção, alguma coisa da vida espiritual. Mas como está tudo em formação, tudo é gradual, então com certeza ele deve ter tido, com certeza ele teve essa experiência, né, vegetal, animal, que está ali revivendo tudo, né? É tudo interligado, né? Tudo interligado. É, Até que ele é espiritual mesmo, né? Ao nascer. na verdade, assim, eu vejo como se fosse um computador, né? Um computador sem o programa, né? O que é um computador sem um programa? É uma massa, é um mecanismo, Uhum. né? Aí, quando entra o programa, aí entra a inteligência. Aí ele começa a funcionar, aí ele começa a ter o teu propósito, né? De ter todos aqueles chips, né? Toda aquela parte mecânica, né? Então, o espírito a gente viu, né? Que é a parte inteligente que move o corpo, né? E o corpo é o meio, né? É o mecânico, é o equipamento. Isso que eu não Ótima lembro. analogia, Gerson. Podemos seguir. 355. Como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? E aí eles respondem: isso acontece frequentemente, e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Então, hoje, Kardec, você vê que ele faz a pergunta: como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? Vemos hoje, através do ultrassom,
né, dos aparelhos tecnológicos que existem, que dá para saber se tem algum problema, algum processo, alguma intercorrência nessa vida intrauterina, que a criança não vai nascer. Então, o ultrassom aí ele vai detectando esses problemas que podem vir a acontecer. A gente fala assim, mas realmente isso aí é muito comum acontecer. E aqui a espiritualidade explica que, por vezes, e Deus permite, e frequentemente acontece. E por vezes é prova para o espírito. Aquele espírito que iria reencarnar, então ele precisava daquele tempo. Ele precisava daquele tempo, daquele torpor, de viver ali aquele processo, daquele período de nascer e não conseguir nascer. Para quê? Às vezes para valorizar a vida. Não dá para se dizer matematicamente o correto, porque cada espírito aí tem as suas provas para passar. Então, por isso que ele diz, ora prova para o espírito e ora prova para os pais. E para os pais, pode ser o quê? Para valorizar a maternidade, para valorizar aquela criança que vai vingar, para amadurecer. Então, sempre que há uma dificuldade na gestação, seja no processo reencarnatório, e que leva o espírito a desencarnar, sempre vai ser uma prova, ou para os pais e para o próprio espírito encarnar, que iria encarnar. Lembrando, né, que a gente já viu em perguntas anteriores, que muitas vezes o próprio espírito desiste, né, ele renuncia a, a reencarnação, a encarnação, né? Muitas vezes ele próprio acaba se arrependendo e desistindo também. Então, a gestação também é interrompida, né? Acontece alguma coisa na gestação que é interrompida porque ele desistiu também. Mas sempre a gente vê, assim, como essa prova para o espírito e a prova para os pais também, né? Tudo tem um motivo, nada é ao acaso, né? Nada. Agora, Pode falar, Suzane. não, pode falar, eu ia na outra questão. Ah, tá. Então, eu também entendo que o perispírito, ele acaba trazendo marcas de vidas passadas, né? Então, se na reencarnação passada esse espírito teve práticas condenáveis, né? Erros, grandes erros, né? Esse perispírito, ele carrega esses erros que ele cometeu. E quando vem nessa oportunidade da reencarnação, ele tende a ter um estado deplorável, né? Em consequência de tudo isso que esse perispírito sofreu ou praticou, né? Na encarnação anterior. Então, como vocês falaram, é prova tanto para ele quanto para os pais, porque houve um planejamento, né? Dos pais aceitarem tê-lo como filho na encarnação, né? Então, assim, e vamos lembrar também, né, que um bebê que nasce hoje foi um adulto na vida anterior. E ninguém sabe o que esse adulto praticou na vida anterior, né, que vai ter que passar agora na vida, né, começando agora como um bebê, né, um bebê que tem um problema físico, né? Por que nasce desse jeito? A gente viu que nada é por acaso, né? Não existe o acaso. E o que você falou, Jansson, me fez lembrar quando vemos assim, é quando nasce a criança com enfermidades no corpo. Então, é uma expiação. Então, quando vem com aquelas limitações físicas,
Eu até aprendi a não olhar mais com sentimento de dó, porque o sentimento de dó a gente tira a força daquela pessoa. Mas assim, eu vou treinando essa fala porque eu vou ajudando a emanar para essa pessoa boas vibrações. E quando eu vejo, mentalmente eu falo, que bom que você está aqui, você consegue, você dá conta. Então, assim, eu vou emanando, sabe? Pode ser em qualquer lugar que eu vá, aí eu aprendi a ficar fazendo assim, porque isso me ajuda a não olhar com dó e dar força para aquela pessoa. Porque hoje a gente sabe que essas limitações foi um uso indevido do livre-arbítrio desse espírito em outras existências. Então, é, é a é a oportunidade que Deus dá de fazer essa reparação, para o espírito se depurar. E se ele vem dessa forma, ele aceitou também no plano espiritual. E os pais também aceitaram, né, Gerson? Que vem ao encontro que você falou. Então, eu acho que quando a família, né, em comum fazem essa reflexão, aquele fardo ele não se torna tão pesado assim. Então vai aliviando um pouco aí o coração de todos ali envolvidos. Isso aumenta o amor, né? Exato, Aumenta o Gerson. laço, né, entre eles e só Isso, tende a aumentar o amor. isso, verdade. Não é o dó, é a compaixão, né? É a compaixão. Exato, exato. Pode fazer a 356, Suzele, acho que dá tempo. A e B, né? Há crianças, 356, há crianças natimotas que não foram destinados à encarnação de um espírito? Resposta: sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nela. É somente pelos pais que essa criança nasce. Então, vejam, nesse caso, há apenas a junção do espermatozoide com o óvulo. É apenas um pedaço de carne. É uma prova especialmente para os pais. Então, não há espírito ali, não há um processo reencarnatório. Apenas é uma coisa física, né? Então, a criança, ela é um pedaço de carne só, é só a junção física. Não há parte espiritual, não vai haver um espírito, não há um processo reencarnatório ali. É uma prova em que os pais vão passar, talvez para, sei lá, né? Talvez para aprender a amar mais, né? Talvez por N motivos, eu entendi assim. Quer que continua? Pode seguir. Oba, né? 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Resposta: sim, algumas vezes, mas então não vive. Então, essa gestação, ela pode vir até o período do nascimento, mas essa criança, como ela não tem um espírito, ela não vai vingar, é só uma carne ali. Eu vou englobar outra também. 356B. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Resposta: que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Então, vejam, há casos, né, em que a criança vem até o nascimento, mas não há um Uhum. espírito, não há um processo reencarnatório. Agora, se a criança nasce, se a criança sobrevive, mesmo que seja por pouco tempo, né, um mês, 2 meses, assim um espírito, ela é considerada um ser humano a partir do momento que ela possui, né, um espírito. Senão ela não sobreviveria, não seria um Uhum. ser humano, né?
Então, nessa questão, às vezes me veio a lembrança assim, se não há um espírito, se não houve um processo reencarnatório na questão 356 e a 256A, Não tem espírito acoplado. será que esses pais não aceitaram realmente porque era um espírito, sei lá, iria causar muito, muito sofrimento, então não houve esse acerto? Houve até uma tentativa de um processo reencarnatório, mas não houve o acordo dos pais, no caso, né? Porque seria um espírito muito, queria dar muito trabalho. Eu pensei isso, não sei, né? É isso O mesmo. que vocês acham? Você falou tudo aí. É Pode falar. tudo prova dos pais, né? Não tem espírito ali, né? Serve de prova para os pais, uma massa biológica, né, que vem, Uhum. e assim, sem espírito não há fluido vital. Sem esse fluido vital não há vida, né? Então vai nascer uma massa biológica, né? Que não tem o fluido vital, então os órgãos, nada vai funcionar, né? Então, não existe um corpo funcionando sem o espírito. Uhum. É uma massa biológica. Isso mesmo. E essa 356B, que Kardec fala, né? Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado. Aqui é a certeza que nós temos que toda criança que nasceu viva e se desenvolve tem um espírito ali habitando o corpo, né? Então é um espírito aí que chegou. E olha só, gente, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga, porque olha só quantas reflexões, como é bom estudar em grupo e que nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares, estendendo a todos os nossos familiares, a todos nós e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade. E até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.